O Evangelho de João. Um dos 4 evangelhos, mas único em sua beleza e profundidade. Não é apenas uma biografia, é uma revelação de Jesus, o Filho de Deus. O capítulo 1, versículos 1 a 18, forma o prólogo, uma abertura majestosa que prepara o cenário para todo o Evangelho. Esses versículos não são um relato cronológico, mas uma sinfonia teológica. Eles revelam a identidade divina de Jesus e sua missão de trazer luz e vida a um mundo envolto em trevas. Prepare-se para se surpreender ao desvendarmos essas verdades poderosas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Essas palavras iniciais nos catapultam para a aurora da criação. João usa a palavra Verbo, logos em grego, para descrever Jesus, enfatizando sua preexistência e divindade. Ele não é um ser criado. Ele é o próprio Deus, existindo eternamente com o Pai. Ele estava com Deus no princípio. João 1:2. Esta frase enfatiza a natureza distinta, porém unificada, do Pai e do Filho. Eles são um em essência, mas pessoas distintas. Através dele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Este versículo destaca o papel de Jesus como Criador. Tudo o que existe deve sua existência a ele. Ele é a fonte de toda a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Aqui, João apresenta 2 temas centrais de seu evangelho: vida e luz. Jesus é a fonte de ambos. Ele oferece a verdadeira vida, abundante e eterna. E ele é a luz que dissipa as trevas espirituais. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. João 1:5. Este versículo fala da batalha constante entre a luz e as trevas. Apesar da oposição, a luz de Jesus brilha intensamente, oferecendo esperança e salvação. João Batista, primo de Jesus, entra em cena. Ele era um profeta, uma voz que clamava no deserto: "Preparem o caminho para o Senhor, endireitem suas veredas." Marcos 1:3. O papel de João era preparar os corações das pessoas para a vinda do Messias. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João 1:6. A missão de João foi ordenada pelo próprio Deus. Ele era um vaso escolhido para apontar as pessoas para Jesus. Veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que por ele todos viessem a crer. João 1:7. O propósito de João era claro: testemunhar sobre Jesus, a verdadeira luz. Sua mensagem era um chamado à crença. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João 1:8. João esclarece que ele não é o Messias. Seu papel é secundário, para apontar outros para a verdadeira fonte de luz e salvação. A verdadeira luz que dá luz a todos estava vindo ao mundo. João 1:9. Jesus, a verdadeira luz, a luz do mundo, chegou. Ele entra no mundo não apenas como homem, mas como Deus encarnado. Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. João 1:10. Uma ironia trágica se desenrola. O mundo criado por Jesus falha em reconhecê-lo. A cegueira para o divino é um tema prevalente no Evangelho de João. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. Essa rejeição é profunda. Jesus veio ao seu próprio povo, a nação judaica, mas eles, em sua maioria, o rejeitaram. Seção 5. Abraçando a palavra, tornando-se filhos de Deus. João, capítulo 1, versículos 12 a 13. Mas há esperança. Apesar da rejeição, existem aqueles que o recebem. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Acreditar em Jesus nos concede um privilégio incrível: a adoção na família de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, versículo 13. Nosso novo nascimento não é um processo físico, mas uma transformação espiritual. É uma obra da graça de Deus, não do nosso próprio esforço. Seção 6. O Verbo feito carne, graça e verdade reveladas em Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 14. Este versículo encapsula a maravilha da encarnação. O Verbo eterno, Jesus, assumiu a carne humana e viveu entre nós. João testemunha a respeito dele e clama: Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim, vem aquele que é superior a mim, pois ele já existia antes de mim. João, capítulo 1, versículo 15. João Batista afirma a superioridade de Jesus, reconhecendo sua preexistência. Seção 7. Graça transbordante. De sua plenitude, nós recebemos. Pois da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. João, capítulo 1, versículo 16. Jesus nos oferece graça abundante, não apenas o suficiente para cobrir nossos pecados, mas para transformar nossas vidas. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 17. A lei revelou nossa pecaminosidade. Jesus oferece perdão e nos capacita a viver em retidão. Seção 8. O Filho unigênito, Jesus, nossa ponte para o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Ele é a ponte que nos conecta ao Pai. Seção 9. A luz duradoura. Vivendo na realidade de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. João, capítulo 1, versículos 1 a 18, não é apenas poesia bonita, é um chamado à ação. Somos desafiados a acreditar em Jesus, reconhecê-lo como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, recebê-lo, acolhê-lo em nossas vidas, nos render ao seu senhorio, tornarmos-nos filhos de Deus, abraçar nossa nova identidade como filhos e filhas adotados do Altíssimo, viver na luz, refletir seu amor, graça e verdade em nosso dia a dia. Ao compreendermos as verdades profundas desses versículos, nossas vidas serão transformadas. Não andaremos mais em trevas, mas na luz de sua gloriosa presença.